Olá, boa tarde. Boa tarde, Tiago. Seja bem-vindo. Obrigado, professor. Está me ouvindo bem? Sim, estou. O senhor consegue Muito me ouvir bem. bem também? Tudo tranquilo também. Ótimo áudio, ótimo vídeo. Sou o professor Luciano Zambuja Betim Blumel, represento a Uninter aqui na condução da sua banca. Meus parabéns aí pela sua jornada acadêmica, quase que concluindo, né? Verdade. Como é que foi a sua experiência na instituição? Foi muito boa, professor. Gostei bastante. Né? Eu havia antes cursado outro curso à distância, também numa instituição EAD, e a experiência não tinha sido legal. Aí eu tranquei o curso. Aí vim para a Uninter, foi bem diferente. Gostei A Uninter bastante. tem uma uma ótima infraestrutura, né, para EAD. Você recebia os livros também? Não, todo o Não. material é virtual, né? Sim. Uhum. Apostilas, eram apostilas. Entendi, ótimo, muito bem. Parabéns aí pela escolha do teu tema, pela tua formação, e eu diria assim que a parte mais complicada já foi. Agora aqui nós vamos ouvi-lo naquilo que você tem a nos dizer, ok? Você está no computador ou no celular? Computador. Tá bom. Se você tiver uma caneta por perto aí para poder anotar o meu nome completo ali, você vai precisar depois só preencher um formuláriozinho. Tá ok, eu vou pegar aqui só um minutinho. Tá bom? Muito bem. Enquanto você anota, eu faço a leitura do termo de abertura da ata. No dia Ok, professor. 16 do mês de dezembro de 2022, às 15 horas e 35 minutos, no polo Isso. Itaperuna, do Centro Universitário Uninter, reuniu-se a banca examinadora para a defesa pública do trabalho de conclusão de curso com o título A Educação Jesuítica na América Portuguesa, né? De autoria do aluno Tiago Dionísio Vieira Pedra. É isso? Exato. Muito bem, Dionísio, Tiago Dionísio. Então, você está tranquilo, está calmão aí para fazer a exposição? Um pouco nervoso, mas Ah, vai mas dar fica certo. tranquilo, vai dar tudo certo, tá? Não se preocupe. Tu tem aí de 10 a 15 minutinhos para fazer a exposição. Se quiser usar slides, fique à vontade. Depois nós conversamos um pouquinho. Ok, eu fiz alguns apontamentos, aí eu vou ler os apontamentos, pode Tá ser, bom? Tá professor? bom? Isso aí. Fica à vontade. Ok. O senhor consegue me ver bem, ouvir? Consigo sim. Ok. Então, mais uma vez, boa tarde, professor Luciano. Sou o aluno Tiago Dionísio Vera Pedra, acadêmico do curso de formação pedagógica em História, RU 3749593, e hoje, então, estou aqui para apresentar o resultado do meu trabalho de conclusão de curso, trabalho intitulado A Educação Jesuítica na América Portuguesa e o Ratio Studiorum, 1549 a 1759. O desejo de estudar essa temática nasceu da busca pela compreensão formal de como ocorreu o processo de estruturação da ação educacional da Companhia de Jesus, uma vez que esse não era o foco inicial da companhia, e sua ação precursora no campo educacional. Muitos autores jesuítas, no âmbito da filosofia, que é a minha área de formação inicial, foram referências na minha vida acadêmica, enquanto estudante de filosofia. Cito aqui, por exemplo, o padre Leonel Franca, que inclusive utilizei como uma das referências dessa obra, e também o jesuíta Henrique Cláudio Lima Vaz, bastante utilizado também no campo da antropologia filosófica. Bom, o trabalho que elaborei está estruturado em 4 partes. Né? O primeiro capítulo ele expus as origens da Companhia de Jesus, origens estas que remontam ao ano de 1537, ano em que os primeiros jesuítas apresentam ao Papa Paulo III sua proposta para trabalhar em qualquer missão, em qualquer lugar do mundo, especialmente na Terra Santa, que era o grande objetivo de Inácio de Loyola. Ele apresenta então um documento ao Papa Paulo III chamado de Fórmula Vivendi. A aprovação oficial da nascente companhia ocorreu 3 anos depois, portanto, 1540, por meio da bula Regimini Militantis Ecclesiae.
Inácio de Loyola foi escolhido como o superior-geral da companhia até sua morte em 1556. O nascimento da Companhia de Jesus ele é inseparável da vida do próprio fundador. Inácio de Loyola nasceu na Espanha, 1491. Ele era um cavaleiro do rei. Em 1521, ele é ferido em uma batalha em sua perna direita, quando os franceses estavam cercando a cidade de Pamplona. Então, Inácio, a partir desse evento, ele não pôde mais servir como um cavaleiro do rei e ele tornou-se um peregrino, mais dedicado a assuntos de ordem religiosa, por meio da meditação. E ele, enquanto esteve nesse período, ele foi a uma cidade chamada Manresa. Em 1522, 1523, ele esteve nesse local, em uma caverna, onde ele criou um método rigoroso de levar os praticantes desses exercícios espirituais, assim chamados por ele, né, a uma comunhão mais próxima com Deus, como ele afirma. Então, ele define esses exercícios espirituais da seguinte forma, abre aspas, exercícios espirituais são todo e qualquer modo de preparar e dispor a alma para tirar de si todas as afeições desordenadas e, afastando-as, procurar encontrar a vontade divina na disposição da vida para a salvação da alma. Fecha aspas, fim da citação. Então é interessante observar que inicialmente a Companhia de Jesus não possuía o objetivo de atuar no campo educacional. Na verdade, o objetivo era de pregar esses exercícios espirituais, catequizar e confessar. Luzuriaga, ele é um educador argentino, pedagogo, em uma obra chamada História da Educação e da Pedagogia, ele afirma o seguinte, abre aspas, a ordem dos jesuítas não foi, entretanto, criada só com fins educacionais. Ademais, parece que no começo não figuravam entre esses propósitos, que eram antes a confissão, a pregação e a catequização, seu recurso principal eram chamados exercícios espirituais. Todavia, pouco a pouco, a educação ocupou um dos lugares mais importantes, se não mais importante, entre as atividades da companhia. Então, um evento histórico bastante significativo e que foi importante para essa mudança de preocupações, vamos dizer assim, na Companhia de Jesus, foi a Reforma Protestante, em 1517, com Martinho Lutero, que levou, então, a essa divisão da cristandade ocidental. A partir da Reforma, especialmente o movimento da Contra-Reforma, e com as diretrizes emanadas do Concílio de Trento, 1545 a 1563, os jesuítas passaram a atuar de forma mais decidida no campo educacional. No segundo capítulo do TCC, ele contempla justamente o surgimento dessas primeiras escolas, o emprego do teatro como instrumento pedagógico e o Ratio Studiorum como ordenador das atividades dos numerosos colégios da Companhia de Jesus. Então, o primeiro colégio organizado pela companhia foi em 1548, na cidade de Messina. O segundo, em Palermo, em 1549. Em 1551, foi organizado, então, o Colégio Romano, na cidade de Roma, e é o mais importante. Inclusive, deste Colégio Romano é que deriva a atual Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, que é a instituição acadêmica mais importante da Igreja Católica. Em 1710, os jesuítas, né, aqui a título de, para nós termos ali uma ideia dessa grande quantidade de escolas, eles possuíam, então, 517 colégios e 95 outros espalhados pelo resto do mundo, isso em 1710. A província de Portugal, ela era uma das províncias mais prósperas de toda a Companhia de Jesus, e contava com o especial favorecimento do rei, Dom João III, inclusive chamado de o Rei Piedoso. Sempre é bom lembrar que, neste período do século XV, os papas haviam concedido aos reis de Portugal o direito do padroado, ou seja, de administrar os assuntos religiosos nas terras do além-mar. Então, a cruz e a espada, elas andavam juntas, né, nesse sentido, nessa chamada expansão do reino de Deus. Terceiro capítulo, a temática abordada foi educação na América Portuguesa, educação esta que se desenvolve a partir do Ratio Studiorum. Então, em 1549, desembarcam na Bahia os primeiros 6 jesuítas, liderados pelo padre Manuel da Nóbrega, e logo inicia o trabalho pedagógico com as conhecidas casas do Beabá, especialmente voltadas para as crianças indígenas. A vinda dos jesuítas para a América Portuguesa, ela estava focada marcada pelo seguinte binômio, missionação e educação. A missionação, isto é, a difusão do evangelho
entre os gentios, entre os índios, né, aqueles não cristãos, e a educação para os filhos dos colonos. Onde, de acordo com dois autores que também utilizei no trabalho, que são Neto e Maciel, em uma obra chamada O Ensino Jesuítico no Período Colonial Brasileiro, eles afirmam o seguinte, abre aspas, a missão do jesuíta na América Portuguesa é a de converter o índio à fé católica, por intermédio da catequese e do ensino de ler e escrever em português. Fecha aspas, fim da citação. Também uma outra autora bem importante, professora da Uninter, Nádia Gaiofato Gonçalves, na obra Constituição Histórica da Educação do Brasil, ela afirma ali, apresenta 3 fases da desenvolvimento da ação jesuítica no Brasil, educacional. Então, a primeira fase, de 1549 a 1559, um foco mais ali ligado à catequese, adaptação dos jesuítas à nova realidade e também traduções de textos, de orações para a língua dos índios, o tupi. Uma das mais conhecidas é a do Padre Anchieta, né, Ave Maria, na língua tupi. Um segundo período de 1556 a 1570, onde já os jesuítas já estabelecidos tinham acesso às constituições da companhia, os documentos orientadores dos preceitos educativos da companhia, então as versões que foram sendo elaboradas desse Ratio Studiorum, e o último período de 1570 a 1599, à medida que esses índios do litoral foram sendo dizimados e o modelo do plantation, né, monocultura, latifúndio, trabalho escravo, ele se estabelece, há uma diminuição do número dessas casas de beabá e o aumento do número de colégios para alunos externos e internos. Os alunos externos eram os filhos dos colonos, que ficavam ali parte do dia nos colégios, enquanto os alunos internos eram os alunos aspirantes à vida religiosa, que ficavam, então, em período integral. E o teatro ele foi muito utilizado como instrumento catequético. Os jesuítas, desde o início das suas escolas na Europa, já empregavam o teatro como meio de ensino para seus alunos. Aqui no Brasil, a figura do Padre Anchieta foi muito importante nesse sentido, porque ele utilizou com muita maestria essa ferramenta, não mais como um entretenimento, mas agora como um meio de conversão religiosa dos povos indígenas. Eram necessárias representações que falassem ao entendimento dos índios, por isso o recurso teatral foi tão importante e tão eficaz. Por meio desses teatros, os portugueses, os jesuítas, ensinavam aos índios que práticas eles deveriam abandonar e que hábitos eles deveriam adotar. Barros, em uma dissertação de mestrado intitulada O Teatro Anchietano, um instrumento da pedagogia jesuítica, afirma o seguinte, abre aspas, os autos Anchietano, além de lidar com os mistérios e com as moralidades, se estendiam materializando as figuras fixas, como anjos, demônios enfeitados com penas, músicas e evoluções, com arcos e flechas, o bem e o mal, a virtude e o vício, e o uso de danças, totalmente característico do teatro jesuítico brasileiro, que, sem dúvida, era um conjunto de práticas não estranhas à tradição indígena. Fecha aspas, fim da citação. E no último capítulo do trabalho, abordei especificamente a questão do Ratio Studiorum, que é o nome resumido. O nome completo é Ratio Atque Institutio Studiorum Societatis Jesu, ou Plano de Estudos da Companhia de Jesus. E também abordei ali a questão da expulsão de jesuítas de Portugal. Então, o Ratio, ele nasce com a missão de ser uma exposição dos métodos e práticas pedagógicas empregadas nas instituições governadas pela companhia, e, diferente do que a gente pode pensar, ele não é um tratado de pedagogia, nem expõe princípios, doutrinas, ele é um manual bastante prático, um livro de regras. Quando nós pegamos o Ratio, é um livro de regras. Segundo o professor Demival Saviani, há ali 467 regras, que orientam o professor na organização da aula e preconizam os métodos de ensino que devem ser empregados. O plano, então, se constitui como um conjunto de regras para as atividades daqueles que estão ligados ao ensino, previa ali, de uma forma bastante hierarquizada, a figura do reitor, do prefeito de estudos, que auxiliava o reitor na organização desses estudos da companhia, e tratando, então, de uma forma bastante aproximada de um sistema educacional altamente hierarquizado.
também houve uma grande influência na organização desse Ratio Studiorum nos colégios jesuítas do modus parisiense. Esse modo parisiense era um modo adotado na Universidade de Paris, de onde vieram os primeiros jesuítas, né? Esse método, vamos dizer assim, oriundo da Universidade de Paris, foi utilizado na elaboração do Ratio e das primeiras escolas. Era um método bastante focado no ensino da gramática e fortemente marcado na figura do docente. O Ratio Studiorum, ele então apresenta ali alguns aspectos básicos: a distribuição dos alunos em classes, a parte dos exercícios e os mecanismos de incentivo. Castigos corporais estavam previstos e também premiações. Até uma frase bem significativa que eu achei durante o trabalho do texto, que diz assim, que esses jesuítas, eles ensinavam com verbis et verberibus, ou seja, com a palavra, mas quando fosse necessário, também com a vara, com a força, com os castigos. Essa pedagogia jesuítica predominou durante 2 séculos, né, até 1759, justamente quando se dá a expulsão de jesuítas de Portugal, pelo Marquês de Pombal, então primeiro-ministro de Dom José I, rei de Portugal, em 3 de setembro de 1759. E após essa expulsão de jesuítas, Pombal ele institui aquele chamado sistema das aulas régias, isso em 28 de julho de 1759 já. Sistema de aulas, disciplinas isoladas, sem o planejamento sistemático e sem a presença de um currículo organizado. O Ratio Studiorum, ele esteve vigente, portanto, até a supressão da Companhia de Jesus, em 1773, pelo Papa Clemente XIV, quando o Papa ele escreve o breve Papal Dominus ac Redemptor, com a supressão da ordem, e ela será restaurada em 1814, por Pio VII, pela bula Sollicitudo Hominum Ecclesiarum. Bom, concluo então, professor, essa apresentação, convencido da importância que a ação educacional jesuítica, pautada nesses princípios do Ratio Studiorum, desempenhou no processo de educação na América Portuguesa, e é um rico legado que marca a nossa história da educação brasileira, que não pode ser olvidado, é necessário que seja bem compreendido. Encontrei muitas referências, muitos trabalhos nesse sentido, e que permitem que nós tenhamos uma boa compreensão e que avancemos em estudos posteriores a respeito deste tema. Então, agradeço pela atenção e me despeço do senhor. Muito obrigado, Tiago. Bebi cada gota aqui da tua sabedoria na apresentação aí do TCC. Gosto muito de história, parabéns pelo tema que você abordou e trouxe aqui, sobre a educação jesuítica, né? Enquanto você falava, eu estava linkando aqui com o que eu estou lendo atualmente, que é sobre a presença dos holandeses no Nordeste do Brasil, né? E até lembrei-me aqui que um dos métodos dos holandeses, em vez de ensinar o holandês para os nativos, eles traduziram os documentos religiosos holandeses para o idioma. Eu estou tentando lembrar qual era o idioma potiguara, lá qual era o que eles falavam. E aqui, no caso dos jesuítas, eles traduziam para as línguas nativas ou eles ensinavam os nativos a língua portuguesa? Isso, também, né, mas principalmente o padre jesuíta, o padre Anchieta, teve esse trabalho de tradução, né, no caso das orações mais básicas, Ave Maria, Pai Nosso, para esses índios. Né? Isso, então, essas duas... importante isso, né? No caso dos holandeses, houve eles enviaram alguns indígenas para a Holanda para estudar teologia e voltar e trabalhar no contexto das tribos ali, né, naquela região. Mas vamos aqui ao teu trabalho. O foco é o teu trabalho, né? O que te despertou? Por que você teve o interesse, Tiago, em pesquisar o tema da educação no período dos jesuítas aí no Brasil? Então, professor, eu já atuo no magistério, sou professor de filosofia aqui na rede estadual, né? Uhum. E eu sempre ouvi muito, assim, dos colegas, muitas críticas à questão dessa chamada pedagogia mais tradicional, né, e especialmente a questão dos jesuítas. Então, quando, ao longo do curso, especialmente na disciplina de História da Educação, quando fui lendo o material e com as aulas, lembrei, né, poxa, isso é uma questão que, lá no curso de graduação, acho que passou um pouco assim batido, que não era muito campo da filosofia, né,
e me despertou a atenção essa questão dos jesuítas na educação. E eu, quando era um pouco mais novo, fui seminarista, então já conhecia um pouco da questão dos jesuítas, só que não sabia como isso havia se estruturado assim de forma mais ordenada, essa atuação deles no campo da educação. Então, essas duas situações, né, me levaram a escolher a temática dos jesuítas no campo da educação. Muito bem, e agora vamos pensar assim, o teu trabalho tem, claro, o seu valor do ponto de vista de pesquisa acadêmica, muito bem fundamentado, muito bem escrito, maravilha. Como é que você vê agora a contribuição do teu trabalho, de que forma que ele é pertinente e contribui para a sociedade, assim, de modo geral? Como é que você vê isso? Eu já utilizei assim, alguns elementos do trabalho. Eu sou professor de filosofia no curso normal. Então, quando a gente foi estudando ali a formação, apareceu problemas com a conexão na tela. O senhor está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Caiu a conexão do Tiago, vamos aguardar. Caiu a conexão, professor? Isso, mas pode continuar. Então, como eu estava dizendo para o senhor, eu trabalho com curso normal e formação de professores, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com eles, a questão da educação no Brasil e as correntes filosóficas, eu já pude trazer esses dados da pesquisa, coletados na pesquisa, para as aulas. Então, já consegui enriquecer a formação dos meus alunos, no caso do curso normal, com alguns elementos da minha própria pesquisa. Então, eu creio que já tenha sido assim algo que já coloquei em prática com eles, né? Já pude ir um pouco além daquilo que o material, né, o didático que eles utilizam apresenta. O senhor conseguiu me ouvir? Pretende continuar pesquisando o teu tema agora após a tua formação, sendo possível? Sim, pretendo. Gostei muito do tema, acho que encontrei muitos materiais, professor, né? Encontrei muitas referências sobre o tema e é um tema muito interessante, né? Essa relação entre a questão jesuítas e a educação. Muito bem, obrigado pela tua presença, Tiago, parabéns pela tua apresentação, pela tua exposição, o nosso tempo aqui está avançando, tá bom? Eu gostei bastante, você foi muito claro, muito objetivo naquilo que pretendeu, eu não tenho mais nada a acrescentar, você está aprovado na sua apresentação, e a sua nota é a nota 100, só deixa eu arrumar a sua nota aqui que saiu errado. A nota é 100. Meus parabéns. Sucesso para você aí na sua jornada, nos seus futuros estudos, na sua vida profissional. Muito obrigado, professor. E coração agradece. Procure uma revista e publica o seu artigo. Acho que vale a pena. Obrigado, professor. Tá bom, Tiago? Uma boa tarde para você e até uma próxima. Até a próxima. Boa tarde também. Tchau, tchau. Boa tarde.